Boa tarde, Alemanha! Bom dia, Brasil! Este é o canal das Lindinhas! E como vocês já sabem, porque afinal de contas o título já tá aqui. E aí, thumbnail também. E a gente já falou no nosso Instagram A respeito do que é o tema deste vídeo. Vamos falar mais uma vez sobre coronavírus. Mas vocês já não falaram sobre coronavírus, lindinhas? Só que aí agora a gente vai contar como foi a nossa experiência, porque nós fomos diagnosticadas com coronavírus. Sim, nós duas testamos positivo para coronavírus. Mas antes de mais nada, já vamos deixar claro que é um vídeo a respeito da nossa experiência, como Sim. foi para nós duas, né? Não é nenhuma orientação do que deve ser feito Não. ou não. Você deve sempre conversar com o seu médico. Se você não tiver um médico, tente entrar em contato com algum hospital, se você tiver algum sintoma, Sim. né? Então, Sabemos também que os procedimentos aqui são diferentes do Brasil. E esse vídeo também é para tirar um pouco das dúvidas, porque nós duas tínhamos muitas dúvidas em relação ao tratamento, como era feito aqui, porque desde o começo a gente sempre soube que não se deve ir para o hospital. Mas e aí, como é que a gente faz? Então, Sim. a gente deixou uma caixinha de perguntas. A caixinha é linda e maravilhosa. E a gente deixou aberto para quem também tinha dúvidas deixar, né, as suas perguntas e vamos responder nesse vídeo. Vamos tentar responder a todas elas, né? Na Espero verdade, que a gente gente consiga vai contar um pouquinho de como foi e junto a gente vai colocando. as perguntas as que foram perguntas. feitas. Sim. A gente respeita muito, Sim. né, a todos que foram contaminados, né, com esse Que vírus. não são poucas pessoas. Tem cada vez mais gente sendo contaminada. Sim. A gente sabe que muitas famílias perderam entes queridos, amigos queridos, né? E a gente sabe a sorte que a gente tem de estar aqui agora, né, Pra fazendo contar a esse nossa vídeo para história. vocês. Então, a gente respeita muito a dor de todo mundo, né? E por isso nós vamos fazer esse vídeo e tentar fazer da maneira mais séria e serena possível, porque, né, é necessário. Inclusive, por isso estamos aqui com a cara lavada, né? Até pra mostrar como a gente realmente está. Sem Sim. filtros, sem nada. Sim. Como a gente já fez um outro vídeo a respeito, vocês sabem que eu sou grupo de risco, né? Eu sou diabética. E desde o comecinho a gente sempre toma muito cuidado, né? Pra não se contaminar, sempre usando máscara, álcool em gel, lavando as mãos. A gente tem um protocolo de higiene aqui em casa que, enfim, não vamos entrar em detalhes, mas a gente evita ao máximo ficar com coisas que a gente usa da rua em casa e sempre higienizando tudo que a gente traz da rua também. Sim. Tá? Então isso é desde o começo e sempre prestando muita atenção no nosso corpo, nas Que é nossas fundamental. reações. Então, como que tudo começou, né? Terça-feira, dia 3 de novembro, eu acho que foi. Sim. Eu, de noite, antes de dormir, tossi. Eu tossi uma vez ou outra, não foi mais do que 2 vezes, e achei estranho eu ter tossido, Sim. porque foi uma tosse bem seca. E, enfim, fomos dormir, acordamos na quarta-feira de manhã, estávamos já preparadas para ir para aula, né? Estávamos nos arrumando, Isso. aí a gente. Eu até percebi que ela estava tossindo um pouco mais. E aí eu comentei, lindinha, eu acho melhor a gente não ir pra aula hoje. Eu tinha acordado também com um pouco de dor de garganta, assim, não chegava a ser dor, era um arranhado só. Uma irritação. Mas alguma coisa, tipo, Estalou, assim, instalou falou. e falei assim, vamos, por via das dúvidas, ligar pro nosso médico. Se ele falar, tudo bem a gente ir pra aula, a gente chega atrasada, tá tudo bem, né? Mas vamos primeiro ligar pro médico. Aí a gente ligou, avisou a escola, né, que a gente não ia, que a gente tinha acordado, né, com a tosse e tal. Que é o procedimento padrão, né? Se você não se sente bem, qualquer sintoma, liga pra escola, não vai pra aula e liga pro seu médico, Sim. né? Porque aqui não pode ir direto pro hospital. Sim. E aí a Lindia ligou pro nosso House Arts e conseguiu o agendamento pro mesmo dia, para algumas horas depois, era 8, a gente ligou assim que abriu e conseguiu o agendamento Antes do pra meio-dia. Antes do pra meio-dia a 11 e gente pouquinho. estava lá. E aí a gente chegou lá, foi direcionada já pra uma salinha separada. Porque no telefone eu já avisei que eu estava com um possível sintoma, então pra eu também não chegar na clínica, né? E ficar no meio de uma sala de espera comum, né? Então a gente teve essa responsabilidade também, né? Então, Aí chamaram primeiro a Lindinha,
Aí depois me chamaram. O nosso teste ele foi igual, a médica ela tava toda com proteção, né? A gente trocou, né, de luva, essas coisas entre uma e outra. Mesmo nós duas sendo casadas, não interessa, né? Teve todo um procedimento, um protocolo de higiene. O nosso teste foi o swab, né? Sim. Aquele da garganta. A gente não fez os dois, tem gente que faz o da garganta e o do nariz, o nosso foi só na garganta. E a nossa orientação foi: saiu do consultório, vai pra casa, não sai de casa até ter o resultado. A gente já recebeu um atestado de 3 dias. É. Então a gente chegou em casa, já avisou a escola que a gente tava de qualquer forma de atestado de 3 dias. E que tinha feito o teste. Que tinha feito o teste, mas que ainda não tinha o resultado. E aí, à noite, eu recebi uma ligação do laboratório falando que eles receberam o meu teste para ser analisado e que era positivo. Aí eu perguntei, né, eu falei, minha esposa também fez o teste, tem o resultado dela também, pediram os dados e falaram que ainda não estava pronto. Então, Nessa hora, nós dois gelamos, porque é aquela coisa, assim, até perguntaram pra gente, né, qual foi a sensação. o sentimento, sentimento, né, né? que sentimento que a gente teve. E... Medo. Eu tive assim, medo. Não tem como não ter medo, assim, ao mesmo tempo que na nossa cabeça a gente sabe, vai dar tudo certo. A gente tenta mentalizar coisas positivas, exatamente, né? A gente fica... É a cabeça tentando acalmar o coração, né? O coração tentando falar pra cabeça, para de pensar besteira. Mas é um sentimento de medo, né? Ela tava no celular e eu ouvi, né, a pessoa falando e na hora, assim... Gela parece tudo, coisa de assim, filme, assim. uma coisa assim, tipo, dá uma angústia, assim, mas, né, fazer o quê? Não tem que, né, conseguir. Sim, então desligamos, a gente se olhou e ficamos repetindo pra nós mesmas, tipo, vai dar tudo certo, tá tudo bem. A gente descobriu logo no início e vai dar tudo certo. Isso. Nesse mesmo dia a gente já aproveitou pra avisar algumas pessoas que a gente teve contato mais próximo. A gente já avisou nos na dias, hora, né? A gente avisou a escola, e-mail avisou também. os amigos que a gente teve contato nas últimas 2 semanas. Como o da Fê ainda não tinha dado positivo, né, no dia. No mesmo dia, o meu saiu no outro dia de manhã. Ainda poderia ter a possibilidade do dela dar negativa, então a gente não avisou as pessoas que ela teve contato sozinha, né, pra também não gerar um pânico coletivo. A gente esperou o resultado, a gente esperou ter a certeza, né. E aí, no dia seguinte, a gente acordou com a ligação do nosso médico, da família, que foi aonde sorte, a gente fez, né, o nosso teste. O nosso médico da família, ele fala português. Ele é alemão, mas ele morou no Brasil, então ele fala português. Então já ligou falando em português. Já tranquilizou a gente. Então, a recomendação dele foi: toma bastante água, vitaminas, descansa. Ele falou, né, a tendência, vocês são jovens, saudáveis, né, eu faço acompanhamento com ele é meu especialista, né, da diabetes, então ele conhece todo o meu quadro, né, todo o meu caso. Vocês são jovens, saudáveis, a tendência é que seja apenas uma gripe forte para vocês, né, mas fiquem tranquilas. Qualquer alteração muito grande, vocês entram em contato. Alteração grande, ele quer dizer sintomas fora de gripe, né? Febre muito alta, ou falta de ar, ou dificuldade para respirar. Então, tudo isso, né, que é uma coisa mais séria, mais grave, né, que é um agravamento do caso. Ele falou, vocês entram em contato, né, comigo, que eu vou com uma equipe médica, né, faço um atendimento domiciliar, né. Sim. E aí a gente falou, tá, mas e se for no fim de semana? Ou se for, tipo, sei lá, de noite, que a sua clínica não tá aberta? Aí ele falou, vocês podem ligar pra linha, né, que a gente tem uma linha, que é uma hotline pra corona, vocês podem ligar lá, vocês podem ligar no hospital. Pode ligar pra emergência. Pra emergência, vocês avisam que vocês são corona e que o quadro de vocês teve uma piora e que eles mandam uma equipe médica pra fazer o atendimento. Sim. Dentro de casa, a nossa recomendação é tratar como se fosse uma gripe. Então até perguntaram, né, se a gente... Tomou mais de algum uma pessoa medicamento? perguntou se a gente tomou algum medicamento. A gente perguntou, a gente tem que tomar algum medicamento? E aí a resposta foi que não. Não existe Não medicamento existe pra medicamento para isso.
e que a gente tem que tratar como se fosse uma gripe. Então, por exemplo, teve uma febre, pode tomar o remédio XYZ para febre. Caso a febre não baixe ou aumente, que aí você tem um agravamento, né? Aí sim você entra em contato. Sim. E aí o atendimento, ele vem aqui, ele ou uma equipe médica que a gente entra em contato. E se for uma coisa que eles achem necessário, somos encaminhadas para um Sim. hospital. E ele falou, qualquer tratamento mais intensivo Não vai ser feito em casa. não vai ser feito em casa, né? Então, graças a Deus, a gente não precisou passar por nada disso, né? Nós ficamos em casa, nos mantivemos estáveis todos esses dias. Mas seguindo, ele deu essa orientação, né? Desligou com a gente. Logo em seguida, a escola também entrou em contato com a gente para querer saber como que nós estávamos, pedindo para encaminhar, né, os O resultados. resultado que eles né? precisavam por escrito também. Isso. Aí, e mais tarde, no dia, teve a ligação do órgão de saúde. Então, foi uma pessoa super tranquila que entrou em contato. Foi em alemão, né? Mas, tirando o nosso médico, né, que fala português, todo o resto foi em alemão. Mas assim, falando tranquilamente, pausadamente. Então, foi bem tranquilo. Perguntou como a gente estava se sentindo, quais eram os nossos sintomas, Aonde né? a gente achava que poderia ter pego, né? Mas a gente Sim. não sabe onde a gente pegou. A gente não sabe como a gente pegou, quando a gente pegou. A gente não. A gente refez os nossos passos, né? Então a gente, 2 semanas antes, a gente ficou basicamente em casa, porque tinha sido o nosso último dia de aula, tinha sido a última vez que eu tinha treinado, eu ainda torci o pé, então eu nem podia treinar mesmo. Então foi assim, pouquíssimos contatos que a gente teve Isso com é outras muito bom. pessoas, nunca em uma aglomeração, nunca, tipo. Então saímos pouquíssimas vezes, normalmente para fazer uma compra, né? Alguma coisa assim no supermercado, ou alguma loja que passou para comprar alguma coisa que precisava. Mas sempre de máscara, álcool em gel. Sempre. Então, assim, isso de certa forma eu acho que nos deixou bem tranquila, né? Que como a gente sempre se cuidou muito, consequentemente a gente acaba cuidando também de outras pessoas, né? Sim. Então, E aí a moça do órgão de saúde, né, perguntou onde a gente trabalhava, se a gente trabalhava, a gente falou que não, que a gente só estudava, perguntou o nome da escola. a gente informou. E aí uma coisa muito bacana que chamou a atenção foi que eles perguntaram se a gente tinha o que comer em casa. Então a gente falou que sim, porque naquele dia a gente tinha conseguido fazer uma compra online. E aí, o que a gente acha, né, é que se por acaso a gente não tivesse como, ou se não tivesse ninguém que pudesse ir pra gente, eles iam iriam ajudar, um jeito de ajudar a achar gente. algum voluntário, alguma coisa assim. Então isso a gente achou muito bacana, a preocupação. Só o fato de perguntar já foi muito bacana mesmo. Também falou qualquer sintoma, qualquer agravamento, por favor, entre em contato, né, o protocolo. E foi assim, né? Logo em seguida que a gente desligou com o órgão de saúde, né? A escola já encaminhou um e-mail, porque a gente avisou qual era a escola, então eles devem ter entrado em contato com a escola também. A escola mandou um e-mail para todos da sala, da nossa turma, né? Pedindo para que ficassem em casa. Então a nossa classe ficou de quarentena também. Né? Não puderam sair de casa. Faz parte do procedimento. Eles não foram testados, né? Até onde a gente sabe, o órgão só mandou eles ficarem afastados. E caso eles desenvolvessem algum sintoma, aí acho que sim, seriam testados, mas... Né? E aí a gente foi seguindo as semanas, né? E, enfim, no primeiro dia eu continuei um pouco com tosse, mas nada assim muito grave, né? A gente percebeu que a gente começou a ficar mais cansada, menos dispostas, né? sim, na quinta-feira eu tive um pouco de febre no fim do dia. Não chegou a ser uma febre alta, mas foi uma febre. Mas que conseguiu controlar mesmo com as medicações que o médico tinha médico falado tinha que podia falado tomar. que poderia. E no dia seguinte já acordei sem febre. Eu não tive febre e a gente não teve também nenhum sintoma de falta de ar ou dificuldade Alteração, para respirar, respiratório, né? O que a gente teve muito foi um congestionamento, teve dor no corpo, teve dor de cabeça, dor na coluna, o cansaço, né? Eu perdi o paladar e o olfato. Eu não perdi. Isso é uma coisa, né? Cada um tem um sintoma completamente diferente. O que chama muito atenção é que é muito rápido as coisas, né? Então, no no meio do nada, ela ficou com um pouco de febre. E a gente tem que fazer um acompanhamento, né? De aferir temperatura, né? A gente, como tem também maquininha de pressão, a gente estava fazendo também da pressão, né? Para acompanhar. A gente começou a anotar pra gente ter noção de como a gente estava indo, o nosso quadro, né?
E por isso que a gente descobriu a febre dela. Não é que ela se sentiu mal ou nada disso. Tava no nosso já, vamos ferir a temperatura? Vamos ferir a temperatura. Deu um pouquinho mais alta. Então, tem que fazer esse acompanhamento, porque é rápido e às vezes você não tem um aviso do corpo, né? Você não tava se sentindo com febre, né? Então, o meu paladar também foi assim. Comi um chocolate, 2 minutos depois fui tomar um chá. Não tava sentindo o gosto do chá, mas senti o do chocolate. Então, a gente passou essas 2 semanas, né, em casa. E uma coisa muito interessante desse período foi que o órgão de saúde entrou em contato com a gente diversas vezes para saber como nós estávamos, como é que o nosso quadro estava evoluindo, se tínhamos piorado, se tínhamos melhorado. E eles realmente sabiam, porque eles faziam perguntas específicas. Tipo, você falou, você continua com sintoma XYZ? A garganta continua irritando, a dor de cabeça. Ai, não, melhorou, não sei o quê. Depois ligavam de novo. Não era todos os dias, mas ligaram mais de uma vez, né? A pessoa. E aí uma coisa também que pegou a gente de surpresa foi que um belo dia tocou a nossa campainha, no meio do nada. E quando eu atendi o interfone, falaram, é o órgão de saúde. É o Gesundheitsamt, né? Sim. Que é o escritório da saúde que cuida, né, da parte de saúde aqui. Aí eu falei, tipo, ok, e eu posso abrir a porta? Né? Pode. Aí falaram, pode. Aí eu abri a porta, né, de máscara, obviamente. E eles também estavam de máscara, estavam de luva. E aí eles pediram o nosso documento, perguntaram como é que a gente estava. E aí falaram, ok. Era um controle pra saber se a gente tá fazendo a quarentena, né? Sim. E o que eu acho que tá certo. E inclusive eles mandaram por e-mail, por correio também, uma carta falando, né, com todas as instruções que você tem que ficar em casa. Aí a gente foi reler, né, leu com mais calma o documento inteiro. E aí a gente achou que se a gente desrespeitasse a quarentena, a gente estaria sujeita a uma multa de 25 mil euros. Não é brincadeira, né? Não você é tá pondo em brincadeira. risco a vida de várias pessoas, então seria muita irresponsabilidade sair, né, assim, sem uma autorização. Sim. Para nossa surpresa também, no dia 17, o órgão de saúde ligou para nós novamente para confirmar como nós estávamos, se nós estávamos melhores, falando, hoje é o último dia da sua quarentena, mas você só pode sair amanhã, né? Então hoje você ainda tem que ficar em casa. A gente questionou sobre o refazer o teste, falaram que não era necessário e falaram que se a gente não se sentisse bem, qualquer coisa, a gente tinha que voltar a entrar em contato com o nosso Hausarzt, com o nosso médico, e que a partir dali agora a gente seria tratada por ele. Sim. Se ele achasse necessário refazer o teste porque achasse que nós não estávamos bem, aí acho que voltaria todo o processo novamente, mas não foi o caso. Sim. E aí então a gente conseguiu passar por esse período da melhor forma possível. Não vou dizer que foi uma coisa fácil e simples, você fica muito apreensiva, são 15 dias que você tá ali lutando com ansiedade, ao mesmo tempo tentando se manter positivo, tentando se alimentar bem, escutando o seu corpo, cada sinal do seu corpo, então assim, respeitando muito seu corpo, né? Sim. Então assim, é realmente respeitar o seu corpo, ele se curar. E no nosso caso, né, respeitar também as recomendações do médico. A gente sabe que os procedimentos são diferentes, cada lugar faz o seu protocolo, tem às vezes médicos com protocolo diferente, então você tem que seguir o que o seu médico te manda, né? O que foi o que a gente fez. Sim. Não posso dizer que toda a Alemanha segue esse mesmo procedimento, eu acho que deve ser muito parecido algumas coisas, né? Mas o nosso foi esse, foi ficar em casa, tomar bastante água, vitamina, né? E qualquer coisa entrar em contato. Sim. A gente tem total noção da sorte que a gente tem, porque assim, cada um reage de uma forma. a gente continua se cuidando, porque a gente sabe da importância que é se cuidar, tanto pra gente quanto pros outros. A gente, quando você coloca uma máscara, você não tá cuidando de você tá cuidando de todo mundo à tua volta. Quando você lava a sua mão, você não tá cuidando só de você tá cuidando de todo mundo à sua volta. Então, você não vive numa bolha, né? A gente vive em sociedade, a gente não pode pensar só na gente, a gente tem que pensar num conjunto, num coletivo, né? Você tem que ter essa empatia, né? A gente precisa dessa empatia. Então, a gente continua se cuidando. Mas vocês já pegaram. Dane-se, a gente pode pegar de novo. Mesmo que eu não pudesse pegar de novo, se eu fizer um exame e falar, não, você criou anticorpos, eu vou continuar me cuidando. Eu vou continuar sendo um exemplo, porque as pessoas, elas reproduzem exemplos. Então você tem que ser um exemplo positivo. A gente usa máscara, a gente passa álcool em gel, a gente continua limpando tudo que entra na nossa casa e a gente vai continuar fazendo isso, porque é o que tem que ser feito, entendeu?
entendeu? E eu acho que é muito importante ter essa conscientização, Sim. né? Porque somente com todo mundo fazendo isso que as coisas podem, né, às vezes melhorar, até ter uma vacina, até ter algum medicamento, enfim, a gente não sabe como é que vai ser. É isso, né? A gente tá falando a nossa experiência, Sim. como foi pra nós, né? As nossas orientações, né, que a gente seguiu do nosso médico. E do órgão de saúde, e né? do órgão de saúde. Daqui. Sim. Então, é isso. Essa foi a nossa experiência. Estamos bem. Estamos né? bem melhores. A disposição, ela vai voltando aos poucos. Continuo não sentindo gosto e cheiro. Na verdade, eu sinto Tá alguns melhorando. gostos, alguns cheiros, outros não. Mas é uma coisa que demora mesmo, a gente já sabe que não é assim. Pra sair é assim, pra voltar demora um pouco mais. Sim. Mas nós estamos bem, estamos nos sentindo bem, né? Já voltamos à nossa vida, já estamos tendo aula de novo. Sim. E sempre de máscara. É. A gente agradece a todos que mandaram mensagem, se ofereceram para ir no mercado, para comprar coisa, para ajudar. A gente agradece a todo mundo pelo A carinho gente também. acabou, né, não avisando assim que a gente descobriu, porque a gente queria ter certeza de como seria, né? Sim, Então é um momento que você tem que desconectar, né? E se conectar mais com você mesma. eu acho que é isso, né? A gente tá aqui, estamos bem, Sim, seguimos. sabemos que temos sorte de ter tido sintomas leves E do de que que, poderia né? ter sido, mas sabemos também que infelizmente não é todo mundo que tem essa sorte. Muita gente Então, se foi, né? Sim, E muitas pessoas perderam amigos, familiares. conhecidos. Então a gente vai fazer aqui um minuto de silêncio Hoje em o nosso... homenagem a todas essas pessoas que infelizmente não resistiram. Sim, né? hoje o nosso bisbalde é um bisbalde em homenagem a todas essas pessoas.